Ok? Todo mundo? Então, vamos lá, João 21, verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer pela presença do Senhor no nosso meio, pela presença do Espírito Santo no nosso meio. Nós te pedimos que Ele esteja atuando, trabalhando nas nossas vidas, falando conosco através da ministração da Tua Palavra. Traga iluminação, traga revelação, nós te pedimos, ó Pai, a respeito de Cristo, a respeito da ressurreição, a respeito do Teu poder. Que saiamos daqui conhecendo mais a Ti, Senhor. Saiamos daqui achegados a Ti. Saiamos daqui, Senhor, amando ao Senhor, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Obrigado pela revelação da graça, obrigado pela revelação da verdade, obrigado pela revelação do Teu Evangelho, que é poder para a salvação. Nós te pedimos que esta obra seja feita, seja executada nesta noite, Senhor, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Abençoa-nos, abençoa este tempo junto, abençoa a comunhão que teremos, abençoa-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe os recursos, a ministração pela internet, os irmãos que estiverem nos ouvindo ao vivo, que o Senhor seja com eles também, aonde estiverem. E aqueles que não puderem vir, que o Senhor também os guarde, que o Senhor os livre de todo o mal. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Colocamos as nossas vidas na Tua presença. Amém. Amém. Bom, João, o Evangelho de João, ele relata 4 aparições, 4 manifestações de Jesus pós-ressurreição. Não foram só 4 manifestações de Jesus, 4 aparições de Jesus após a sua ressurreição, mas João, ele só relata 4. São 4. Uma exclusivamente a Maria Madalena, outras a 3 discípulos, as outras 3 aos discípulos. Em todas elas, Jesus, quando se revelou, quando se manifestou, quando apareceu após a sua ressurreição, ele se revelou cheio de graça e de verdade. Esta é a ótica de João dentro de todo o Evangelho, mesmo depois, após a sua ressurreição. Amigos, eis aqui algo muito importante para nós cristãos, Jesus se manifestando, Jesus se revelando, ressurreto. A ressurreição é um ponto culminante para nós cristãos, dentro do cristianismo. O Senhor aparecendo vivo, após a morte de cruz. O Jesus se manifestando, se revelando de maneira ressurreta, em ressurreição. A ressurreição de Cristo é para nós algo fundamental. Sem a ressurreição não haveria o cristianismo. Sem a ressurreição, nossa fé seria vã. Sabe disso? Sabia disso? Paulo, sobre isso, olha só, ele disse assim, lá em 1 Coríntios, se você quiser, deixa que eu leio, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 13, 14 e 17. Paulo diz assim, sobre essa questão da ressurreição. E se não há ressurreição de mortes, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha a importância da ressurreição para nós. Se não houvesse a ressurreição, segundo o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã. E nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Tamanha importância, da ressurreição para nós. Tamanha importância desse trecho, do capítulo 20 ao capítulo 21, relatado de João. As manifestações, as aparições de Jesus ressurreto, ressuscitado. Bom, irmãos, hoje nós veremos a terceira manifestação de Jesus ressurreto aos seus discípulos, anotado por João. A terceira manifestação que João relatou, que João descreveu. Ele descreveu 4. A gente vai ver a terceira, quando Jesus se revelou aos seus discípulos. Sem dúvida, um episódio que tem muito a nos ensinar sobre a graça e a verdade. João disse assim,
no verso 1 aí que a gente leu do capítulo 21. Depois disso, tornou a Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Vejamos então hoje como foi que Jesus se manifestou. Eu vou pedir para alguém ler para mim do verso 1 ao verso 14, capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Obrigado, irmão. Bom, diz a palavra que tornou Jesus a manifestar-se, né, aos discípulos. A gente vê aí no verso 14 que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, né, depois de ressuscitado dentre os mortos. E diz então a palavra, verso 1, foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos lá Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 outros discípulos. Verso 3. Disse Simão Pedro: eu vou pescar. Então disseram os outros discípulos: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Os discípulos, o que eles fizeram? Eles foram pescar, né? Seguindo Pedro. Pedro foi o primeiro que começou, né? Então foram eles pescar. E diz aí a palavra que naquela noite que eles foram pescar, eles nada apanharam, né? Não pegaram nada, nenhum peixe sequer. Então veja bem, verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Bom, olha só que interessante. Repare só. Jesus se manifesta aos discípulos. Diz a palavra que Jesus estava onde? Na praia, né? Jesus aparece lá naquela praia onde os discípulos tinham ido o quê? Pescar. Agora olha só que interessante. Ao se manifestar, né, Jesus estava ali na praia, diz a palavra que todavia, ou seja, contudo, né, entretanto, os discípulos o quê? Não reconheceram que era ele, que era o Senhor, que era Jesus. Eis aqui, irmãos, a primeira questão importante relacionada às manifestações do Senhor, né, de Jesus pós-ressurreição, né, ressurreto. Deixe-me dizer uma coisa. Após a ressurreição, nenhum dos discípulos, em nenhuma das manifestações do Senhor, o reconhece logo de cara.
o reconhece logo de primeiro contato. Todas as vezes que o Senhor se manifestou após a sua ressurreição, as pessoas que encontraram com ele, a princípio, não o reconheceram. Todas as vezes. Foi assim, por exemplo, com Maria Madalena. Veja, volta um pouquinho aí, João 20:14. Olha só. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha só, quando Jesus se manifestou a Maria Madalena, o que acontece? Ela, a princípio, o quê? Não o reconheceu. Foi assim com os discípulos em Emaús. Guarda aí João, tá? Mas olha só, Lucas 24, 15 e 16. Guarda João, mas vamos lá em Lucas. Lucas 24, 15 e 16. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando Jesus se manifesta ali com aqueles discípulos que iam em direção a Emaús, né, João não relata essa aparição de Jesus, só Lucas relata. Mas diz aí o texto que quando Jesus se manifesta a eles, apareceu com eles, diz aí até que ele se aproxima e ia com eles. Olha só que interessante, Jesus próximo andando com eles. Mas diz o texto que seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não o reconheceram. Bom, foi assim também com todos os demais discípulos. Olha só Lucas também, 24, versos 36 e 37. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Jesus se manifesta aos discípulos, ali já estavam reunidos praticamente todos os discípulos, e Jesus aparece no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Diz o texto que eles, porém, surpresos e com medo, atemorizados, acreditavam estar vendo um discípulo, um espírito, não a Jesus. Ou seja, irmãos, todas as vezes que Jesus se manifestou após a sua ressurreição, a princípio, de cara, os discípulos, as pessoas que Jesus se encontra, as pessoas não o reconhecem. Por que isso, irmãos? E por que isso é importante para nós? Isso aqui tem uma questão aqui muito importante para nós. Isso aqui é importante porque vemos que, após a ressurreição, os discípulos precisaram aprender a reconhecer ao Senhor. Após a ressurreição, os discípulos precisavam aprender a identificar ao Senhor. Após a ressurreição, os discípulos dependiam que o próprio Senhor se revelasse a eles. Como Lucas coloca, nessas aparições pós a ressurreição, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então eles dependiam do próprio Senhor, para que eles pudessem identificá-lo, reconhecê-lo. Foi após certas ações do Senhor, certas coisas que o Senhor ali se manifestando a eles realizou, que eles então identificavam ao Senhor. Se o Senhor não se mostrasse a eles, se o Senhor não se revelasse a eles, eles não o reconheceriam. Por que isso é importante para nós? Porque para nós é a mesma coisa. Nós também hoje vivemos com um relacionamento com Jesus ressuscitado. É o mesmo. Nós vivemos hoje um relacionamento com Jesus pós-ressurreição. E da mesma maneira nós também temos que aprender a reconhecê-lo.
nós também precisamos aprender a identificá-lo. E nós também dependemos que ele se revele a nós, que ele se identifique a nós. Foi assim todas as vezes que Jesus, apareceu, se manifestou aos seus discípulos. É assim também conosco. Aprender a reconhecer, aprender a identificá-lo e depender desta revelação, dessa maneira que Deus se identifica a nós, que Deus se revela a nós. Pois bem, veja só então como que isso aconteceu. Volta lá para João, capítulo 21, verso 5 a 8. Bom, Jesus estava onde, irmãos? Lá na praia, Eles estavam pescando e Jesus aparece na praia e eles não reconhecem. Então olha só, versos 5 a 8. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Bom, pois bem, veja só. Observe o que acontece aqui. Jesus está lá na praia, E neste episódio, os discípulos pescando, Jesus na praia, acontece uma série de acontecimentos que levam os discípulos a reconhecer a Jesus. Veja bem, primeira coisa, diz a palavra que perguntou Jesus a eles, aos discípulos, assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ou seja, o que acontece aqui? Jesus é quem dá o primeiro passo. Jesus é quem se aproxima, não é verdade? Jesus é quem age em direção aos seus discípulos. Eles estavam aonde? No barco, pescando. E Jesus aparece aonde? Na praia. E Jesus, após aparecer na praia e eles não reconhecendo, o que Jesus faz? Jesus pergunta para eles. Jesus, ele se move em direção a eles. Jesus vai em direção a eles. Ou seja, Jesus é o primeiro que se aproxima, Jesus é o que dá o primeiro passo em direção aos discípulos. Jesus é quem pergunta, Jesus é quem se comunica. Não foi os discípulos, não foram os discípulos. Foi Jesus que se comunicou, que falou com os discípulos, não foi os discípulos. Bom, segunda coisa, olha só que interessante. Jesus se manifesta com autoridade e poder e dá sequência nos propósitos que ele tinha para a vida dos discípulos. Vamos entender isso. O verso 6 diz assim: Jesus tinha perguntado se eles tinham peixe e a resposta deles foi: não temos peixe. Então no verso 6, Jesus disse assim: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Bom, o que Jesus faz? Jesus se aproxima e depois de se aproximar, perguntando a eles se eles tinham peixes, o que Jesus faz? Jesus dá uma palavra, comunica uma palavra a esses discípulos, dizendo: lançai, o quê? A rede à direita do barco e achareis. Diz o texto que eles assim fizeram. E o que aconteceu? Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ou seja, em miúdos, o que Jesus faz ali? Um milagre. Jesus realiza ali um milagre de uma pesca maravilhosa novamente, Um milagre de abundância, Eles tinham passado a noite toda tentando pescar peixes e eles não tinham apanhado nada eles apanharam. E de repente Jesus aparece, pergunta para eles se eles tinham peixes, eles disseram que não tinham peixes, então Jesus fala assim: então faz o seguinte, lança do outro lado. Foi simplesmente isso que Jesus falou. Então eles lançam do outro lado e o que acontece?
uma rede, né? Com tão grande era a quantidade de peixes, eles não conseguem carregá-las. Ou seja, com uma palavra de autoridade, né? Jesus ali se manifesta e Jesus ali transforma toda aquela noite de trabalho sem resultado, sem fruto. Uma noite para eles tinha sido em vão, né? De trabalho em vão. Tinham trabalhado, pescado, e nada tinham colhido. E de repente Jesus se revela a eles com uma palavra, não é verdade? Somente uma palavra. Eles fazem o que Jesus fala para eles, e então eles escolhem uma rede com uma quantidade de peixes enormes, que eles não podiam puxar. Pode falar. É interessante que eles obedeceram, mas eles ainda não reconheceram. Interessante, né? Bom, ou seja, Jesus aqui se manifesta com poder e autoridade. Autoridade com palavra, né? No que ele fala. Né? Eles não reconheceram. Não reconheceram, mas ele fala e eles fazem e aí acontece. E com poder. Né? Tão grande era a quantidade de peixes que eles não conseguiam sequer puxar a rede. Estão lá puxando a rede e eles não conseguiam puxar. Tamanha quantidade de peixes. Né? Ou seja, foi por conta desse milagre, irmãos, que primeiramente Jesus é reconhecido, né? Por João. O primeiro que reconhece a Jesus é João. Né? Depois disso, olha só, no verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem que é esse discípulo? O próprio João. Ele, no seu livro, ele tem esse costume de colocar assim, aquele discípulo, quando ele está falando de si mesmo. Ele não fala eu, João, ele fala aquele discípulo. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. João é o primeiro a reconhecê-lo. Sempre tem um que primeiro reconhece, que reconhece primeiro. Por quê? Por que foi João que reconheceu primeiro? Porque era mais próximo, porque era o que tinha mais intimidade, porque provavelmente foi aquele que ficou até o fim. Né? Bom, agora, irmãos, aqui tem um detalhe muito importante. Isso parece ser básico dos básicos, mas aqui tem um detalhe muito importante para nós. Não foi por acaso que Jesus se manifestou ali daquela maneira aos discípulos. Porque Jesus escolheu esta maneira de se revelar aos seus discípulos. Não é por acaso. Jesus podia ter se manifestado de qualquer maneira, concordam? Mas ele escolhe esta maneira para se manifestar ali naquele momento aos seus discípulos. E isso não é por acaso. Esse milagre, irmãos, aqui da pesca maravilhosa, Jesus já tinha realizado aos discípulos. Vocês estão lembrados? Esse milagre aqui exatamente igual, da mesma maneira. Os discípulos certa vez tinham ido pescar, ficaram a noite inteira pescando e nada, né, tinham pegado, nenhum peixe tinham pescado. Então Jesus também tinha já outrora aparecido aos discípulos, perguntado para eles se eles tinham peixe e falado que eles tinham falado, não colhemos nada. Ele falou, então lança a rede ali de certo lugar. Eles lançaram e também colheram uma quantidade de peixe enorme. Jesus, de certa forma, repete algo que ele já tinha realizado na vida dos discípulos. E isso não é por acaso. Isso tem um propósito. Esse milagre, irmãos, da pesca maravilhosa tem um significado muito valioso aos discípulos. Especificamente esse milagre, tem um valor, tem um significado muito importante para os discípulos. Esse milagre da pesca maravilhosa, né, foi fundamental em toda a carreira dos discípulos, especificamente de Pedro. Principalmente de Pedro. De todos, mas principalmente, especificamente de Pedro. O Evangelho de Lucas tem alguns detalhes sobre isso. Vai lá comigo em Lucas, capítulo 5, verso 4 a 11. Mantém João sempre aí, né? Por favor. Mas vai lá comigo em Lucas. Esse texto fala sobre a primeira vez que Jesus realizou esse milagre. Lucas 5, verso 4 a 11.
Ainda era o começo do ministério de Jesus, ainda era o começo, né, da caminhada com os discípulos, dos discípulos com Jesus. E Jesus ali, ao realizar esse milagre da pesca maravilhosa, ali acontece algo de muita importância para os discípulos, que é o que a gente vai ver hoje. Lucas 5, 4, 11 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha lá, viu? É a mesma coisa. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Agora olha só o verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Bom, irmãos, o que tem aqui de importante nesse milagre? Foi o começo chamado, né? Observe só que o milagre da pesca foi o primeiro momento onde os discípulos foram tomados de admiração por Jesus. Diz que à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros. Agora olha só, a ponto de largarem tudo, mesmo o milagre, né, que Deus tinha acabado de realizar, aquela grande pesca. Diz ali, né, no verso 10, 11, que eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tamanha admiração que eles, né, que se apoderou deles em relação a esse milagre, especificamente na vida deles. Esse milagre foi tão importante para eles, tão impactante para eles, né, a ponto deles deixarem até o próprio milagre lá, para seguirem a Jesus. Deixaram o próprio milagre lá na praia, os peixes lá, os barcos cheios de peixes. Eles largaram tudo, diz aí, não está assim, ó, deixando tudo. O seguiam. Para eles ali, a admiração deles tamanha, foi tão importante, foi tão impactante, que eles deixam tudo, inclusive o milagre, para seguir a Jesus. A admiração por Jesus é maior que o próprio milagre. Agora olha só, tem mais um detalhe aqui. O milagre da pesca foi onde pela primeira vez os discípulos receberam de Jesus o propósito de Deus para as suas vidas, irmãos. Foi a primeira vez que eles receberam do Senhor o propósito de Deus para a vida deles. Aonde que está isso? Jesus diz aí, né, olha só, depois que eles ficaram admirados, no verso 10, Jesus diz assim a Pedro e aos demais discípulos: não temas, doravante serás pescador de homens. O que Jesus fala para eles? Que eles seriam, a partir daquele momento, doravante, a partir de agora, não temas, vocês serão pescadores de homens. O que Jesus está comunicando? O que os discípulos estão recebendo de Jesus naquele momento? O propósito de Deus para a vida dos discípulos. A partir daquele momento, os discípulos já não seriam mais pescadores de peixes. Seriam o quê? Pescadores de homens. Isso eles estão recebendo de Jesus. Esse propósito eles estão recebendo do próprio Senhor. É o Senhor comunicando a eles: a partir de agora vocês vão ser outra coisa. Vocês serão
outra coisa, eu tenho um outro plano, um outro propósito, um outro objetivo para a vida de vocês. Eu tenho uma outra função para a vida de vocês. Não somente ser pescador de peixes, mas principalmente pescadores de homens. Ou seja, irmãos, o milagre da pesca foi onde eles, os discípulos, receberam o propósito de Deus para a vida deles. Olha que interessante. Às vezes Deus faz um milagre na nossa vida e nos comunica o quê? Um propósito de Deus para nós. E é isso que acontece com ele. Ao se manifestar daquela maneira, Jesus levava os discípulos ao quê? A entenderem que eles tinham um propósito divino para a vida deles. Então, irmãos, voltando lá para João, o que acontece? O que estava acontecendo ali naquele momento com os discípulos? Quando Jesus aparece ali já ressuscitado, naquela praia, e realiza novamente esse mesmo milagre. O que estava acontecendo? Jesus está dando sequência àquele propósito divino para a vida dos discípulos. Isso vai se dizer, continue o propósito para que vocês possam renovo, né? A gente já viu aqui, né, nessas séries de estudos, a gente viu que quando Jesus, antes de ir para a cruz, ele fala para os discípulos que eles seriam tomados de medo, de tristeza. A cruz, a morte, a crucificação de Jesus, traz para os discípulos meio que um sentimento de que tudo acabou. A morte, quando a gente tem experiência com isso na nossa vida, né? Seja qual for a situação, de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa assim, a gente sempre tem esse sentimento de que a coisa parece que acabou. Não foi difícil, não foi diferente com os discípulos. Naquele momento ali, né, você viu que Jesus aparece, tem uma hora que eles estão lá trancados, com medos, atemorizados e tal, e Jesus aparece lá no meio deles. Por que eles estão lá trancados? Porque eles estão cheios de medo já, agora acabou, né? Imagina só. Mataram o mestre, né? E Jesus tinha falado para eles que ainda o mundo os odiaria, que eles seriam perseguidos. Ou seja, Jesus está trazendo novamente os propósitos divinos para a vida dos discípulos, só que agora de uma maneira um pouquinho diferente. Tem uma diferença do primeiro para o segundo milagre. A ressurreição. Um pequeno e simples detalhe. Agora o propósito divino é comunicado a eles de maneira o quê? No poder da ressurreição. Os discípulos agora recebem novamente aquele propósito. Deus dá sequência novamente àquele propósito a eles, só que agora na maneira um pouquinho diferente. Agora no poder da ressurreição. Quem está falando ali agora com eles é Jesus ressuscitado. Jesus ali, de certa forma, dá sequência aos planos de Deus para os discípulos. E é assim que Jesus está se manifestando. Então vamos lá, recapitulando. Jesus dá o primeiro passo, certo? Jesus é que se aproxima deles, perguntando a eles se eles tinham peixe. Jesus dá a eles uma palavra de autoridade. Lançai a rede ali do lado do barco, eles lançam. Jesus faz um milagre. Que milagre é esse? Né? A pesca maravilhosa. Numa noite sem nada. Na manhã, né? Um barco cheio, uma rede cheia, tamanha a quantidade de peixe que eles não conseguiam nem puxar. E o que acontece? Jesus, com tudo isso, está ali comunicando a eles o quê? Um propósito divino. E a realização, a sequência desses propósitos divinos para a vida deles. Agora tem mais. João 21, 9 a 14, continua dizendo assim. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei.
nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha como muda. Viu como mudou? Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Em terceiro lugar, o que acontece aqui? Jesus os convida, Jesus os aproxima de sua presença. Jesus os atrai novamente à sua comunhão. Olha só, disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amigos, este vinde e comei após a ressurreição é maravilhoso. O que acontece o que acontece com o momento da cruz? Como a gente falou aqui, de certa forma as coisas parecem que acabaram, né? Se cessaram, tudo se acabou. Eles estavam antes da cruz num momento de intimidade com Jesus. Lembram disso? Ali na ceia, tendo participação do sangue, tendo participação da carne com Jesus. Um momento de intimidade, né? Muito precioso, muito maravilhoso. O que acontece com a morte? Parece que tudo acaba, tudo desmorona, né? Os propósitos de Deus, a comunhão com Deus, parece que tudo se cessa. O que acontece? Jesus então se manifesta ressuscitado. Jesus opera um milagre, traz novamente à tona os propósitos de Deus para a vida do discípulo, mas não só os propósitos. A comunhão com Ele. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas. Jesus já tinha preparado brasas do Senhor para ele ali. Brasas de Deus já estavam ali naquela praia. E em cima peixes de Deus ali naquela praia. Não foram os peixes que eles pescaram, já estavam ali alguns peixes. Jesus tinha preparado um banquete para eles. Já tinha preparado um banquete, com brasas, com peixes, com pães. E disse Jesus: trazei também alguns peixes que vocês acabaram de apanhar. Então Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia dos peixes. E aí no verso 12, Jesus diz a eles: vinde e comei. Vinde e comei desses peixes, destes pães que eu preparei para vocês. E diz a palavra que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Quando Jesus é visto simplesmente lá na praia, eles não reconhecem. Mas ali, com esse vinde, com esse comei, o que acontece? Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Irmãos, Jesus, agora ressurreto, estava dando aos discípulos a oportunidade novamente de vivenciar em comunhão com o Senhor. De viverem novamente intimidade com o Senhor. Jesus os aproxima a si. Vinde, comei dos peixes, dos pães que eu vos preparei. Venham à minha intimidade, venham estar comigo, venham ter parte comigo. Participe dessa mesa comigo, sente aqui comigo. Jesus os atrai ali à sua presença. Jesus os atrai ali à sua presença. O melhor lugar para os discípulos de Cristo é a presença do Senhor. O lugar que o Senhor os atrai é a sua presença. Vinde e comei após a ressurreição. Isso é maravilhoso. Bom, vocês sabem o que é tudo isso aqui? Graça.
E é verdade. É Jesus cheio de graça, irmão. É Jesus se manifestando ali cheio de graça. Pense comigo. Jesus ressurreto pela sua graça toma a iniciativa e se aproxima dos discípulos. Jesus ressurreto pela sua graça manifesta sua autoridade e poder. Jesus ressurreto pela sua graça dá sequência nos propósitos divinos para os discípulos. Jesus ressurreto pela sua graça atrai os seus discípulos à sua presença. Jesus ressurreto pela sua graça se faz conhecido. É Jesus se fazendo conhecido. É Jesus se revelando a seus discípulos. Como é então que Jesus se manifestou aos seus discípulos, irmãos? Jesus se manifestou cheio de graça. Entretanto, como a nossa irmã querida já colocou, não só de graça, mas também de verdade. Esse trecho aqui que a gente viu fala mais especificamente da graça. Agora a gente vai ver da verdade. João 21, 15 e 19. Alguém lê para mim, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Bom, irmãos, ali naquela praia, Jesus ressurreto manifestou-se cheio de graça, né? Ali ele se aproxima dos discípulos, ali revela sua autoridade, seu poder. Ali ele dá sequência nos propósitos divinos para a vida dos discípulos. Ali ele atrai os discípulos à sua presença, vinde, comei. Ali ele se faz conhecido. Mas não só de graça, mas também de verdade. Eis aqui então a grande verdade que definitivamente envolve a todos os discípulos de Cristo diante da graça de Deus manifesta. Deus manifesta a sua graça. Então há uma verdade que envolve a todos os discípulos de Cristo, todos discípulos de Cristo, em relação a essa graça manifesta. Em relação a esse manifestar da graça de Deus em Cristo Jesus. E que verdade é essa, irmãos? Que definitivamente se relaciona com todos nós. Veja só, diz a palavra aqui no verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta aos meus cordeiros. Irmãos, a pergunta de Jesus a Pedro e a seus discípulos, porque também todos os discípulos estavam ouvindo ali e estavam também, será que vai perguntar para mim também? Estava todo mundo ali naquela praia comendo do peixinho, né? Comendo do pãozinho. E aí será que vai vir a perguntinha? Irmãos, a pergunta de Jesus a seus discípulos depois da manifestação da graça em ressurreição, em poder de ressurreição. A pergunta de Jesus é:
Tu me amas mais do que os outros? Tu me amas mais? Ah, irmãos, esta é a pergunta. E esta é a verdade que mais nos interessa diante da graça. Tu me amas mais do que os outros? Amamos a Jesus? Amamos a Jesus mais do que os outros? Essa é a pergunta de Jesus, deixe-me dizer, depois de toda a manifestação da graça. E eu não digo só nesta manifestação, de toda a manifestação que João relata, desde o capítulo 1 ao capítulo 21, a gente vê graça e verdade. Graça e verdade. Não vemos? Jesus cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Chega no final a uma pergunta diante de toda essa manifestação da graça. E a pergunta é: tu me amas? Jesus não perguntou para Pedro: por que você me negou, Pedro? Pedro, o que aconteceu com você, Pedro? Qual foi o problema, Pedro? O que está na tua cabeça, Pedro? Jesus não perguntou essas coisas. Jesus perguntou: tu me amas? Tu me amas mais do que os outros? A pergunta diante de toda a manifestação da graça é: tu me amas? Tu me amas mais? Tu me amas? Irmãos, não é por acaso que o Evangelho de João, que fala sobre a graça e a verdade, então termina com esta pergunta. Ora, esta é a pergunta diante da graça e da verdade. O Senhor manifestou-se em graça e em verdade, cheio de graça e de verdade. Então, para nós, uma pergunta: tu me amas? Tu me amas mais? A resposta a esta pergunta é o que definitivamente vai definir totalmente a vida de nós discípulos. Diante da graça e diante da verdade. Tu me amas? Tu me amas mais do que os outros? A resposta a essa pergunta define se somos verdadeiros diante da verdade e diante da graça. Se somos verdadeiros discípulos. Se de fato amamos mais a Jesus do que os outros. Essa é a verdade que Jesus quer saber. Essa é a pergunta simples que Jesus quer saber diante de toda a graça, diante de toda a verdade. Tu me amas? Tu me amas mais do que os outros? Que outros? Que outros? Quer saber que outros? Vamos achar lá Mateus 25. Não, Mateus... é 25. Mateus 10. Deixa eu achar aqui. Que esse eu não tinha separado.
Aqui. Mateus 10, verso 34 ao verso 39. Não, vamos do verso 37. Vamos dar uma encurtada aí na história. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Quem são os outros, irmãos? Quaisquer outros. Quaisquer outros. E a pergunta é: tu me amas mais do que os outros? Bom, agora olha só que interessante. Lá em João de novo, né? 3 vezes Jesus faz essa pergunta a Pedro. E então ele ensina algo importantíssimo. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro essa pergunta e ensina a ele algo importantíssimo. Veja só, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus Simão a Pedro: Simão, filho de João, você mesmo, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, segundo Cristo, segundo o Senhor, se Pedro de verdade amasse a ele, como é que então ele deveria demonstrar esse amor? Se ele amasse, como é que então o Senhor esperava que ele demonstrasse este amor? Se Pedro amasse a verdade, de verdade a Jesus, então ele deveria se atentar às ovelhas de Cristo. Isso aqui é importante para nós. Irmãos, aquele amor por Cristo, se aquele amor fosse de verdade, então ele deveria ser demonstrado em função do quê? Das suas ovelhas. Primeira vez Jesus disse: tu me amas? Então disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez Jesus disse: tu me amas? Então disse: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus disse: tu me amas? Então também disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes a pergunta, 3 vezes Jesus coloca: então, minhas ovelhas. Irmãos, isso aqui é fundamental. É claro que Jesus aqui também falava sobre a vocação de Pedro, né, como pastor das ovelhas, tal. Tem essa questão também na vida de Pedro. Apacenta minhas ovelhas, né, pastoreia minhas ovelhas, né? Jesus coloca isso também. Aqui também tem uma relação, né, da vocação de Pedro. Como eu falei para vocês, Jesus estava ali o quê? Dando sequência nos propósitos divinos na vida dos discípulos. E nessa questão dos propósitos divinos tem as vocações. Pedro tinha uma vocação, ele era vocacionado ao pastoreio de ovelhas. Ele seria pastor de ovelhas. Mas essa é uma outra questão. Eu não estou falando aqui hoje, eu não quero falar sobre isso.
sobre essa questão da vocação. Isso é um outro estudo. O que me chama a atenção aqui, o que é claro para nós e precisa ficar claro, né? É a relação que Jesus faz em este tu me amas com as suas ovelhas. E aí, para nós, né, nesse momento é indiferente qual é a nossa vocação nessa história. Uns são chamados para pastor, disse Paulo, outros são profetas, outros são mestres, outros são dons de isso, aquilo, estão lembrados disso? Não é o assunto nesse momento. Mas a relação, irmãos, entre esse tu me amas, que Jesus pergunta, diante de toda a sua manifestação da graça e da verdade, e as suas ovelhas. Isso, para todo cristão, é a mesma coisa. Irmãos, o que eu quero destacar aqui não é a questão da vocação. Se Pedro era pastor, não era pastor, se você é pastor, se não é pastor, se o que é, qual que é a vocação de Deus para a sua vida. Isso é uma outra história. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é o local onde este amor que Deus está perguntando se nós temos ou não, por Ele, deve ser demonstrado, segundo Ele. Jesus pergunta, você me ama? Então minhas ovelhas. Você me ama? Então minhas ovelhas. Você me ama? Então minhas ovelhas. Ou seja, irmãos, com certeza Jesus aqui institui uma prioridade que está relacionada a esse amar a Ele. Vocês conseguem perceber essa relação? Consegue? Se diante da graça, se diante da verdade, nós amamos a Ele, então, irmãos, devemos atentar àquilo que Ele também se atenta. Devemos nos preocupar com aquilo que também Ele se preocupa. Devemos priorizar aquilo que Ele também prioriza. E na ótica dele é minhas ovelhas. Jesus faz uma relação direta entre o amá-lo e as suas ovelhas, o seu corpo, a sua igreja. Se amamos, demonstramos este amor a Ele, principalmente em relação às suas ovelhas, ao seu corpo, a sua igreja. Quem fez essa priorização, essa relação direta entre amá-lo e a sua igreja foi Ele. E ressurreto. Bom, para finalizar, um último detalhe sobre Jesus manifestando-se ali, cheio de graça e verdade pós-ressurreição. Observe só, foi somente após extrair esta verdade de Pedro, tu me amas, Pedro, mais do que os discípulos, foi só depois de trabalhar isso na vida de Pedro, foi só depois de colocar isso muito bem colocado na vida de Pedro, que então Jesus, passa a mostrar-lhes o caminho do Evangelho. O caminho, irmãos, da vida em relação à graça e à verdade, em relação a este amá-lo definitivamente. Foi só depois de trabalhar esse tu me amas, que então Jesus mostra a eles o caminho da cruz, o caminho estreito, o segue-me. O amar vem primeiro do segue-me. Tu me amas? Então segue-me. Não vem segue-me e depois você vai descobrir se você me ama. Olha só, verso 18. E é tudo em verdade. Jesus está falando ali em verdade. Em verdade te digo, quando eras mais moço, ele está falando com Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho,
estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para que, significado com o gênero de morte, Pedro haria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe... Repara só, irmão, Jesus mostra a Pedro e a todos nós uma verdade muito importante em relação à nossa vida com Ele, a este de fato amá-lo. Jesus mostra ali para eles uma transformação. Uma transformação que definitivamente acontece e deve acontecer com todos aqueles que se colocam diante da graça e da verdade. Tu me amas? Sim, eu te amo. Então vai acontecer uma transformação na sua vida. Que transformação é essa? Que acontece na vida dos discípulos, que aconteceria na vida de Pedro, que aconteceria na vida de João, que acontece na vida de todo aquele que segue a Jesus. Irmãos, que transformação é essa? Ele diz assim para Pedro: quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Tem uma transformação aí, irmãos, na vida de Pedro. Que transformação é essa? Quando ele era mais novo, fazia o que queria. Quando ele ia ser mais velho, o que ia acontecer? Ele já não ia mais fazer o que queria. Irmãos, quando a gente ama ao Senhor e está disposto a segui-lo, saiba de uma coisa: já não é mais, a nossa vida já não é mais em função do que eu quero. Não é. Esse evangelho aí que enche a bola do que eu quero, esse é um outro evangelho. Jesus deixa bem claro para Pedro: Pedro, tu me amas? Ok, então saiba de uma coisa. Quando você foi moço, você viveu dessa forma. Só que você já não vai mais viver dessa forma. Quando você era moço, você vivia do jeito que você queria. Já agora, você não vai mais viver assim. Você já não vive mais como você quer. E acrescentou: segue. Lá em Mateus, que a gente leu, quando Jesus pergunta quem ama mais o pai ou o irmão, você lembra disso? Ele fala: não é digno de mim. Depois ele fala assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Irmãos, eu estou falando aqui do Evangelho. Da graça e da verdade. Querendo nós ou não, amando nós ou não, diante dele, diante do Senhor, querendo nós ou não, amando ele nós ou não, a verdade é que o Evangelho é de cruz. A verdade é que o Evangelho é: negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A verdade é que o Evangelho é: você fazia o que queria? Você fazia o que queria. Então, você quer me seguir? Já não vai mais fazer o que você quer. Se não entendermos isso, irmãos, se nós não entendermos isso, não somos dignos dele. Fato. O caminho é estreito. Um caminho é de renúncia. O caminho é de cruz. Eu já não faço mais o que eu quero. Como a gente precisa entender o caminho da verdade, né? O caminho do Evangelho, o seguir a Jesus. A gente está entendendo errado o que é seguir Jesus. Nós estamos entendendo errado o que é seguir Jesus. Seguir Jesus não é se encher de benefícios da vida, dessa vida. Não é.
Não é. Bom, amigos, irmãos, chegamos ao fim desta série de estudos sobre Jesus cheio da graça e de verdade. Diante de tudo isso que nós vimos, temos somente uma oração. Eu tenho somente uma oração. O Senhor me ajude a não desperdiçar da graça e da verdade. O Senhor me ajude, de fato, a absorver a graça e a verdade. Tão importante para nós. Tão importante para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor. Simples, mas poderosa. Poderosa para salvar a nossa alma. Eu quero te agradecer pelo Evangelho, pela pureza das sãs Escrituras. Quero te agradecer pela tua palavra, pelos teus caminhos, pela verdade, pela graça e pela verdade. Nós te agradecemos pelo poder da ressurreição, manifesto no Senhor. Nós te agradecemos pelo poder da tua graça. Nós te agradecemos, Pai, pela disposição que o Senhor tem de se revelar a nós, de se manifestar a nós. Quero te agradecer pela tua misericórdia. Em momentos tão importantes na nossa vida, tão difíceis, o Senhor dá sequência nos teus propósitos divinos. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem operado. Agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a reter a graça, a reter a verdade, a absorver o teu evangelho, Senhor, e caminhar segundo o teu evangelho, para que naquele dia sejamos considerados dignos de ti. Essa é a minha oração hoje, particular ao Senhor. E eu te peço isso em nome de Jesus, para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.